Estamos de volta para mais uma aula do projeto Crazy English. Queridos Crazies, no primeiro vídeo a gente falou sobre a origem, a estrutura e os casos de uso do Present Perfect conforme manda a gramática. Agora eu vim falar sobre quando usa o Present Perfect ou o Simple Past. Só que essas diferenças que eu vou falar, elas são informais. Lembrando que para ambientes formais ou situações formais, você ainda precisa usar o Present Perfect onde ele cabe corretamente. Então, por exemplo, você vai mandar um e-mail para o seu chefe, põe um Present Perfect, vai ficar legal. Vai fazer um discurso na faculdade, Present Perfect, vai ficar legal. Quer virar presidente dos Estados Unidos? Faz um Present Perfect no discurso que vai ficar, duca. Agora, o Simple Past, ele é usado num ambiente mais informal e principalmente pelos americanos. Os americanos usam muito o Simple Past. Agora, já os britânicos, eles são mais by the book, expressão que significa conforme manda o figurino. Você já parou para pensar por que a gente tem dificuldade nesse tempo verbal? A gente tem dificuldade porque em português, o passado, ele pode ser traduzido para inglês tanto no Simple Past quanto no Present Perfect. E aí, meu filho? Bota a fumacinha pra sair dessas cabeças. Isso acontece porque a gente não tem o mesmo tempo verbal que eles. Então a gente precisa entender o sentido desse tempo verbal. Presta atenção nisso, é mágico. Vou te dar um exemplo. O verbo to break, verbo quebrar. Esse verbo no Present Perfect pode ser traduzido como quebrou ou está quebrado. Vou te dar um exemplo. My car has broken. Meu carro está quebrado. My car has broken. Meu carro quebrou. Perceba que aqui o meu carro está quebrado e o meu carro quebrou, ele tem o mesmo sentido, porque em inglês eu usei o Present Perfect, o que quer dizer que ele não quebrou em algum momento concluído do passado. Eu estou querendo dizer para você que ele ainda está quebrado. Se eu quisesse dizer que o meu carro tinha quebrado algum outro dia, eu usaria o Simple Past. Você viu que em português a gente consegue traduzir essa mesma frase para dois tempos verbais, tanto presente quanto passado. Aí você fala assim, Camila, mas não tem sentido. Se meu carro está quebrado agora, eu jamais usaria o meu carro quebrou. Então vamos dizer assim, monta esse cenário. Um policial chega, seu carro está lá parado no acostamento. Aí ele vai te perguntar, o que está acontecendo? Aí você vai responder o quê? Meu carro quebrou. Tá vendo como o sentido é de que seu carro está quebrado em português? Conforme as gramáticas, você teria que usar o Present Perfect. Agora, já no Simple Past, esse break ele pode ser traduzido como quebrou ou quebrava. Agora vai vendo a nossa confusão. Quebrou tanto é Present Perfect quanto é Simple Past. Se eu falar a frase My car broke, essa frase está no Simple Past. Broke é o passado simples do verbo to break. My car broke. Em inglês, essa frase anuncia que o carro quebrou anteriormente e ela deve estar acompanhada de um contexto que deixe claro isso. É difícil para você montar um contexto? Pode deixar que eu vou te ajudar. Vamos dizer que alguém te pergunte assim: Why didn't you come to the party? Veja só, essa pessoa usou o didn't, simple past. Essa pergunta da pessoa já quer dizer que essa festa já acabou. Ela usou o simple past. Por definição, simple past deve ser usado em ações concluídas. E aí, com essa pergunta, você vai responder o que para ela? I didn't come because my car broke. Nessa frase, você vai deixar claro que essa situação acabou. E o contexto da situação tem todo um valor. Contexto é vida. Camila Rudi. E entender o sentido faz parte de todo um treinamento mental. Não adianta aprender quando usar o Present Perfect, quando usar o Simple Past, e não treinar de forma consciente o uso dentro do contexto. Se questionar sobre esse sentido da frase demanda um esforço, mas é igual bicicleta. Depois que você aprende, você nunca mais esquece. O que devemos entender sobre sentido é como uma frase soa nos ouvidos de um nativo. Por exemplo, quando a gente usa o Simple Past, no ouvido do nativo, aquilo soa como se uma ação acabou. Ela não tem resultado agora ou ela não acontece ainda, não importa, mas ela acabou. E essa frase no Simple Past, ela soa desse jeito independente se existem palavras na frase como last night,
yesterday, last year. Não precisa ter essas palavras se o contexto estiver bem explicado. Já quando usamos o present perfect no ouvido do nativo, soa como se aquilo ainda tivesse um resultado agora, como se aquilo ainda fosse verdade. É isso que ele vai ouvir quando você falar. Pegamos como exemplo essa frase em português. Ela quebrou a perna e teve que ir para o hospital. Isso certamente é uma fofoca. É como se eu tivesse chegado ali, eita, você ficou sabendo? Ela quebrou a perna e teve que ir para o hospital. E perceba que o teve que ir já dá o contexto para você que você precisa para saber que isso daí já aconteceu e já acabou. Então, nesse caso, essa frase em inglês ficaria: She broke her leg and had to go to the hospital. As indicações que eu tenho nessa frase é de que isso já acabou, é um tempo concluído e por isso eu usei o simple past. Agora, essa situação, como ela seria no present perfect? Vamos dizer que a menininha tá lá brincando na casa dela, tá o pai e a mãe sentados no sofá assistindo televisão e a menina cai e quebra a perna. O pai dela vai levantar e vai falar: eita, ela quebrou a perna, temos que levá-la ao hospital. Ou seja, a perna dela está quebrada agora e o resultado disso é que a gente vai ter que levar para o hospital. O tempo de referência dessa frase, o sentido e o contexto dessa frase é de que é uma ação do presente. Logo, tem o mesmo sentido de falar assim: eita, a perna dela está quebrada, vamos levá-la ao hospital. E nesse sentido, o present perfect ele seria mais aceitável e ficaria assim: She has broken her leg. We have to take her to the hospital. Para resumir, se você estiver em dúvida em qual tempo verbal usar, simple past ou present perfect, já vou deixar você livre das amarras. Use o simple past. O simple past é muito mais flexível do que o present perfect. Se você usar o simple past nessa situação da perna quebrada, como surpresa, o máximo que um britânico que fala o present perfect regularmente, o máximo que ele vai achar é: Nossa, esse aí deve ser aqueles americanos que não gostam de usar o present perfect. mas ele não vai achar que você está errado, entende? Então você poderia sim usar She broke her leg. We have to take her to the hospital. E tá ok. Porém, presta atenção no tamanho desse porém. Se você é daquele sujeito que você fala assim: Ai, mas eu aprendi o Present Perfect. E eu amo usar o Present Perfect. Adoro, acho chique, acho refinado. e aí você começa a overuse it, usar demais, você tem a tendência a errar demais. O present perfect, ele é bonitinho, ordinário, né? Só que ele não é tão flexível quanto o simple past. Ele é bem restritinho, coitado. O que a gente tem que entender aqui é que o simple past é flexível e o present perfect, ele tem ojeriza de ações concluídas. Agora, para mostrar como o simple past ele é bem flexível, na série Friends tem um episódio que o Joey termina com a seguinte frase: What did they just say? A gente vê o just e a gente já tem maior vontade de colocar o present perfect. Estaria correto, conforme a gramática, usar o present perfect. Só que ele é um nativo. Ele é americano. Ele tá errado? Não. O que ele quis dizer com essa frase foi: o que eles acabaram de dizer? Veja bem, acabar de alguma coisa, lembra que é present perfect. E ele tava nem aí, usou o simple past e tava super feliz com isso. Aí o que acontece? A gente chega lá nos Estados Unidos, senta com um americano para conversar e começa a soltar o present perfect. Por quê? Porque é bonito, porque tá no livro. I have moved here to the United States. Oh, you moved here. Nice. E dentro da cabeça desse cabra tá assim: meu Deus do céu, prende essa pessoa que só fala present perfect comigo, meu Deus amado do céu. Bom, agora vamos treinar um pouco como que a gente faz para entender uns sentidos de umas frases aqui que eu vou jogar. Vejamos essa frase em português. Você viu Charles essa manhã? Então ela poderia tanto ser Have you seen Charles this morning? Ou poderia ser Did you see Charles this morning? Como ainda está de manhã, você pode usar o present perfect, que gramaticalmente é correto, ou você também pode usar o simple past, já que é uma situação coloquial. Agora, se já é de noite, essa mesma frase você teria que usar somente no simple past.
Por quê? Porque o Simple Past fala de uma ação já concluída. Se você usar o Present Perfect aqui, já que é de noite, e a gente sabe, né? Todos nós humanos sabemos que amanhã já acabou, de manhã já acabou. Então, se você está à noite falando isso para alguém e você usa o Present Perfect, aí é soco no olho. Aí tá errado, porque você não pode usar o Present Perfect com uma ação, um tempo que já acabou. Lembra, o Present Perfect tem ojeriza de ações concluídas. Então, nesse sentido, se já é de noite e você tá falando da manhã, Did you see Charles this morning? E agora, como pensar ao contrário, né? Do inglês para o português. Como traduzir algumas coisas corretamente. Vamos pegar como exemplo essa frase. She has lived in São Paulo for 15 years. She has lived. Eu usei o Present Perfect. Por que eu usei o Present Perfect? Porque eu quero dizer que é uma ação verdadeira agora. Se é uma ação verdadeira agora, e eu traduzisse essa frase como ela morou em São Paulo por 15 anos, estaria correto? Não, porque o Present Perfect, se dá o sentido de agora, ele está dizendo que ela mora. Então, em português, ela mora em São Paulo tem 15 anos, há 15 anos. Agora, se eu usar o Simple Past nessa mesma frase, She lived in São Paulo for 15 years. Se eu usei o Simple Past, o que eu quis dizer? Que a ação foi concluída, ou seja, ela não mora mais em São Paulo. Aí sim a tradução seria o quê? Ela morou em São Paulo por 15 anos. Então veja o sentido da frase. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido finalmente essa diferença, entender a diferença de um uso formal para um uso informal, quando você deve realmente usar o Present Perfect e que também o Simple Past é o tempo ideal naquele caso em que você tem dúvida. Se você assistiu até aqui, não deixe de compartilhar com seus amigos. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Entra lá no blog do Crazy English para ler esse material completo, crazyenglish.com.br. Siga-nos no Instagram, @Projeto Crazy English. E também curta lá na página do Facebook, facebook.com/Projeto Crazy English. Tem dúvidas? Manda um e-mail para mim, projetocrazyenglish@gmail.com. E até a próxima aula, pessoal!